There's a grace when the heart is under fire, another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden, where another died for me. There is another in the fire. All my dead left for dead beneath the waters. I'm no longer a slave to sin anymore. Should I fall in the space between what remains of me and this reckoning? Either way, I won't bow to the things of this world. Oh yeah, and I know I will never be alone. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding, a power set me free. There is a grave that holds nobody, and the power lives in me. There is another in the fire. Oh, 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 I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between west and I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. And nothing stands between us. Nothing stands between us. There is no other name but the name that is Jesus. He who was and still is and will be through it all. So come on me in the space between all the things unseen and this reckoning. I know I will never be alone. Never be alone. There'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding how good you've been to me, I'll count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between west and I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. And nothing stands between us.
Oh, how high would I climb mountains if the mountains were where you hide? And oh, how far I'd scale the valleys if you graced the other side. Oh, how long have I chased rivers from lowly seas to where they rise against the rush of grace descending from the source of its supply. 'Cause in the highlands and the heartache, you're neither more or less inclined. I would search and stop at nothing. You're just not that hard to find. So I will praise you on the mountain, and I will praise you when the mountain's in my way. 'Cause you're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows, and no less faithful when the night leads me astray. 'Cause you're the heaven where my heart is. In the highlands and the heartache all the same. Oh, oh, how far beneath your glory does your kindness extend the path from where your feet rest on the sunrise to where you sweep the sinner's path. And oh, how fast would you come running if just to shadow me through the night, trace my steps through all my failure, and walk me out the other side. For who could dare ascend that mountain, that valleyed hill called Calvary, but for the one I call Good Shepherd, who like a lamb was slain for me. So I will praise you on the mountain, and I will praise you when the mountain's in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. You know less God within the shadows, and no less faithful when the night leads me astray. 'Cause you're the heaven where my heart is. In the highlands and the heartache all the same. Oh, oh, we sing it out. Whatever I walk through, wherever I am, your name can move mountains wherever I stay. If ever I walk through the valley of death, I'll sing through the shadows my song of ascent. Wherever I walk through, wherever I am, your name can move mountains wherever I stand. And if ever I walk through the valley of death, I'll sing through the shadows my song of ascent. From the gravest of all valleys come the pastures we call great, a mighty river flowing upwards from a deep but empty grave.
So I will praise you on the mountain, and I will praise you when the mountain's in my way. You're the summit where my feet are. I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows, no less faithful when the night leads me astray. 'Cause you're the heaven where my Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. For He is Lord of all. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus te habitem hoje e sempre. Que esse, acima de tudo, seja um momento de renovação. Renovação do nosso coração e da nossa mente através do Espírito Santo de Deus. Eu te convido a compartilhar o link dessa live com alguém que você ama. Compartilhe o link, chame mais pessoas para essa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa comunhão que abraça todo aquele que se achega a Ele de modo humilde.
Portanto, convide mais pessoas para estarem conosco aqui. Antes de nós louvarmos ao Senhor, eu quero compartilhar com vocês um texto que eu tenho certeza que a maioria de vocês sabe de cor, que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão absurda, de uma maneira tão imensurável, que Ele deu o Seu Filho, que Ele deu por nós aquele que é a exata expressão do ser de Deus em forma humana, para nos reconciliar com Ele, e para que todo aquele que nele crê, independente de raça, de tribo, de língua ou de nação, tenha a vida eterna. Portanto, descanse nessa certeza de que o amor dele é imensurável, é incomparável e é eterno por você. E o mais importante, o amor dele te abraça como você está e como você é. Portanto, fique à vontade, louve ao Senhor, porque é momento para isso. Feche os seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor se revela a nós, meu Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado pelo privilégio de poder te louvar. Coloque alegria, gratidão no nosso coração e que estejamos na Tua presença sempre da melhor forma possível para te adorar pelo que o Senhor fez por nós e pelo que o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Do mundo viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te. Amém, Deus. Obrigada, Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável,
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Nós te entregamos o nosso louvor, nós te entregamos tudo que temos, tudo que somos, Deus. Nós oferecemos toda a honra, toda a glória a ti, Senhor, ao teu nome poderoso, precioso. Obrigada por cuidar de nós todos os dias. Obrigada, Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e com a família de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. Que o Senhor essa noite venha falar conosco através da sua palavra, enchendo os nossos corações de paz, de alegria, de perseverança, de confiança, de fé e de esperança. Que a nossa esperança esteja no Senhor. Diante das circunstâncias, diante do medo, diante da adversidade, diante desse cenário que nós estamos vivendo, que os nossos olhos estejam postos no Senhor, que é dele que vem o nosso socorro. E é disso que eu quero falar essa noite. De um homem, ou melhor, de um rei, que se viu ali diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante do medo, e se colocou diante do Senhor e falou: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Vamos ver isso lá na palavra de Deus? Você que está em casa e quer abrir sua Bíblia, abre sua Bíblia no livro de 2 Crônicas 20. Livro de 2 Crônicas 20. Que diz assim: depois disso, os filhos de Amon e os filhos de Moabe. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Verso 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Verso 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Estamos, irmãos, diante de um momento de embate na vida do rei Josafá. Um momento em que uma grande multidão vinha contra ele, muito maior do que ele podia enfrentar. E a Bíblia nos fala algumas coisas a respeito do rei Josafá. Depois da divisão do reino, Judá teve vários reis, começando pelo rei Davi e sua descendência. E Josafá era descendente de Davi e foi um dos melhores reis que Judá já teve. E a palavra de Deus nos fala um pouco a respeito desse rei, da vida dele, que eu quero ler com vocês, que está aqui também no livro de 2 Crônicas 17. Eu quero ler com vocês sobre a vida deste rei, que fala assim, verso 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Balaíns. Antes procurou a Deus
de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo Judá deu presente a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir o caminho do Senhor e ainda tirou os altos e fortes ídolos de Judá. Esse é o testemunho a respeito do rei Josafá. Seguiu a piedade como a de Davi, buscou a Deus, guardou seus mandamentos, expulsou a idolatria do reino, foi reconhecido pelo povo e abençoado por Deus. Diante desse currículo maravilhoso, se nós voltarmos aqui no capítulo 20, onde nós começamos a ler, que está escrito assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Depois de tudo isso que nós vimos sobre a vida do rei Josafá, um determinado dia, ele acorda de manhã e recebe essa notícia: está vindo uma grande multidão contra você. E eles querem te pegar, eles querem te fazer mal. Eu paro aqui, irmãos, e vejo aqui a primeira lição que esse texto nos traz. O fato de sermos cristãos, o fato de sermos fiéis, de sermos tementes a Deus, não nos livra das intempéries da vida. Não nos livra de enfrentarmos tribulações. Não nos livra de enfrentarmos aflições. Por isso que Jesus diz lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo fazendo tudo certo, mesmo sendo um exemplo para os demais, teremos aflições. Tempestades podem chegar quando a gente menos esperar. Foi o que aconteceu aqui com o rei Josafá. Mas qual foi a reação do rei Josafá ao ouvir essa má notícia? Vamos ver lá no verso 3? Diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou um jejum em todo o Judá. Irmãos, como homem, ele teve medo. Isso é normal, pastora, ter medo? Sim. Quem aqui pode dizer que está preparado para tudo? Que é forte, que pode receber qualquer notícia, que está pronto para receber? Isso não é verdade, irmãos. Estamos sujeitos a enfrentar momentos de medo, coisas que chegam de repente, quando a gente menos espera uma notícia, como chegou aqui para o rei Josafá. Está vindo aí um homem. Não, está vindo aí uma multidão. E isso trouxe o quê? Trouxe pânico, trouxe medo ao rei Josafá. Eu creio que no início de 2020, eu creio que muitos têm feito um planejamento para todo o ano de 2020. Muitos fizeram projetos de vida para 2020. De comprar, de vender, de viajar, de descansar, de comprar passagem para ir para o exterior, de fazer um aniversário. Mas aí chegou uma notícia. Chegou a notícia da Covid-19. E paralisou todo mundo. Trouxe pânico, trouxe pavor, trouxe medo à população. Mas o ponto é o que fazer com o nosso medo. O que nós fazemos com o nosso medo? O que fazer com esse medo? O cristão também tem medo. O cristão também passa por dificuldade. O cristão também enfrenta adversidades. Mas há uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que nós não passamos sozinhos. Porque é promessa do Senhor estar conosco. Isso é promessa. Então nós temos medo, mas esse medo não pode nos dominar. Esse medo não pode nos levar ao desespero. Tem pessoas que têm medo e se desesperam. Irmãos, o medo em um cristão o leva a buscar ao Senhor. O leva à oração. O leva ao jejum. Foi o que aconteceu aqui com o rei Josafá. Ele não saiu gritando na rua, desesperado. Não escondeu debaixo da cama. Não. A Bíblia disse que ele teve medo e se pôs a fazer o quê? Ele apregoou um jejum em todo o Judá. Ele anunciou: vamos jejuar. Vamos nos fortalecer.
Porque jejum é fortalecimento espiritual. Enfraquece a carne, mas fortalece o nosso espírito. Então ele falou, vamos nos preparar para enfrentarmos o inimigo real. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos lá em Mateus 26, 41. Jejuai e orai para que não entreis em tentações. Ou seja, o problema vem, a adversidade vem, a fome vem, a peste vem, a Covid-19 vem, mas não deixe que eles te peguem de surpresa. Orem, jejuem, busquem ao Senhor. Irmãos, esse conselho aqui de orar, de buscar, de jejuar, não é só para a Covid-19 não, viu? Isso aqui é para a vida. É para a vida de um cristão. O cristão, ele tem que orar. O cristão, ele tem que jejuar. O cristão, ele tem que buscar ao Senhor. Ele tem que ter intimidade com o Senhor. O medo pode chegar, mas ele tem que te levar para perto do Senhor e não para longe. Ele tem que nos levar para perto de Deus. Irmãos, estamos sujeitos às mesmas dificuldades. Estamos sujeitos às mesmas coisas que surgem de repente e colocam a nossa fé à prova. Que traz ameaça à nossa segurança, à nossa estabilidade. Josafá estava tranquilo no seu reino, estável, aceito pelo povo, abençoado por Deus. Contudo, o problema chegou de repente. Mas eu pergunto para você, será que nós estamos preparados para enfrentarmos dificuldades, adversidades que chegam de repente na minha e na sua vida? Será que nós estamos prontos? Irmãos, essa história aqui não está registrada aqui apenas como uma história, e sim como um exemplo. Esse texto aqui, ele vai nos mostrar como enfrentar uma adversidade, como enfrentar uma surpresa que chega de repente. E eu quero falar para vocês que a principal lição é que a nossa maior arma contra essas surpresas é a nossa fé. A palavra de Deus diz que lá em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em 1 João 5, 4 diz que a nossa fé é que vence o mundo. Pode estar tudo desabando ao seu lado. O mundo pode estar virado de cabeça para baixo. Eu permaneço ali firme no Senhor. Eu não sei o que Ele fará. Eu não sei como Ele fará. Mas eu tenho a certeza que Ele vai fazer. Eu tenho certeza que Ele vai fazer. É essa fé verdadeira, é essa fé pura que o Senhor espera de nós. Eu lembro que quando eu era criança, nós somos em 7 irmãos. E minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. Uma mulher de muita oração. Uma mulher que jejuava, uma mulher que orava. E às vezes nós levantávamos de manhã, procurava minha mãe estava orando. Às vezes à tarde nós procurávamos minha mãe estava orando. De madrugada nós levantávamos à noite, procurava pela minha mãe estava orando. Por menor que fosse o problema, minha mãe estava orando. E nós víamos isso. E quando nós éramos criança, e quando acontecia alguma coisa nas nossas vidas que trazia dor, que trazia angústia, que trazia medo, nós corríamos na minha mãe e falava, mãe, vamos orar, vamos mostrar para Deus, mãe, o que está acontecendo. Olha para você ver o que está acontecendo, mãe, vamos orar para que Deus não permita isso. E minha mãe falava assim, nós vamos orar sim, mas nós não vamos orar mostrando para Deus o tamanho do nosso problema. Nós vamos orar mostrando para o problema o tamanho do nosso Deus, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, que é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus que tudo pode, é um Deus de milagres, é um Deus de cura, é um Deus que está no controle de tudo. Quando a minha mãe acabava de falar isso para nós saímos dali fortes, fortalecidos, estufava o peito. Por quê? Porque nós confiávamos naquilo. Se Deus está no controle de tudo, não tem mais para ninguém. Então nós confiávamos naquilo. Nós nos abastecia de fé. E é isso que Deus quer de mim e de você.
Que nós tenhamos fé que Ele pode fazer, que nós tenhamos fé que Ele está no controle de tudo. E é o que nós vemos aqui na vida de Josafá e do povo. Vemos essa manifestação de confiança para com Deus. Como que ele enfrentou o medo? Jejum, oração e buscou o Senhor. Mas de que maneira ele tratou tudo isso? De que maneira ele fez tudo isso? E eu quero ver com vocês lá na palavra de Deus, lá no verso 9, que diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Irmãos, sabe o que Josafá está recomendando aqui? É como se ele estivesse dando uma receita. Em caso de dor, em caso de angústia, em caso de medo, em caso de qualquer notícia que chega de repente, clame ao Senhor. Se apresente na casa do Senhor. O Senhor tem um compromisso com a sua igreja, que não é, irmãos, necessariamente as paredes, 4 paredes. A igreja do Senhor sou eu e é você. Nós somos a igreja do Senhor, a igreja que anda, a igreja que fala, a igreja que anuncia as boas novas. E é isso que Josafá declara aqui. Ele está dizendo, a angústia pode vir, a dor pode vir, o medo pode vir, mas é na casa de Deus, é na companhia dos irmãos, é na comunhão dos santos, é na igreja do Senhor, onde eu vou encontrar o meu consolo. É na casa do Senhor, lá em Salmo 34, 17, diz assim, Salmo 34, 17, diz assim: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Primeiro, você clama. Segundo, Deus ouve. Terceiro, Deus faz. Mas eu te pergunto, você crê nisso, irmãos? Será que nós cremos nisso? Porque essa é a atitude que Josafá está ensinando, a atitude que ele viveu e praticou. Diante da angústia, diante do problema que chegou de surpresa, ele não saiu gritando, desesperado na rua. E ele fala para você essa noite, não saia desesperado na rua, porque é na casa do Senhor. É na casa do Senhor que nós temos que clamar. E é isso que ele nos ensina aqui, clamar ao Senhor. Mas como que Josafá clamou ao Senhor? Vamos ver isso aqui no verso 6. No verso 6 diz assim: e disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Irmãos, ele clama, antes de pedir alguma coisa, ele exalta o nome de Deus. Ele exalta, assim como na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, quando ele fala, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E é assim que Josafá se achega diante de Deus, exaltando o nome de Deus. Aí eu te pergunto, irmão, será que nós cremos nisso? Será que nós cremos que o nosso Deus é poderoso mesmo? Será que nós cremos que aonde Deus põe a mão, ninguém pode segurar? Será que nós cremos que a porta que Deus abre, ninguém fecha? Será que nós cremos, irmãos, que a mão de Deus é poderosa e ninguém pode resistir à sua voz? Isso é fundamental, acreditarmos nesse domínio, nessa soberania de Deus. E Josafá acreditava nisso. Ele acreditava porque ele fez uma declaração lá no verso 12. O verso 12 diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aqui, irmãos, ele reconhece que era fraco, ele reconhece que era pequeno, ele reconhece que era incapaz,
E a palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios 12:10, que quando eu reconheço que sou incapaz, é nessa hora que Deus faz o impossível acontecer. Irmãos, olha para mim, presta atenção. A sua vitória está onde os seus olhos estão postos. A sua vitória está onde os seus olhos estão postos. Aí eu te pergunto, aonde está os seus olhos? Para onde os seus olhos estão olhando? Para as circunstâncias, para a dor, para o medo, para o pânico? Ou está olhando para o Senhor, que é de onde vem o nosso socorro? Às vezes nós queremos vencer com a nossa própria força. Mas eu quero dar uma notícia para você essa noite. Nós somos fracos. Nós somos incapazes. Não importa o que você tem. Não importa quem você é. Não importa quantos currículos você tem. Não importa a casa que você mora. Não importa quantos carros você tem na garagem. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Nós não temos o controle de nada. Nós não temos, a palavra de Deus diz que nós não podemos mudar um côvado diante do nosso nariz. Um côvado, irmãos, é um palmo. Nós não podemos mudar um palmo diante do nosso nariz. E Provérbios 27:1 diz assim para nós. Provérbios 27:1 diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Não te glories, irmão, porque nós não sabemos de nada. Nós não podemos mudar nada. E a confissão de Josafá que foi isso. Foi que Deus é poderoso para fazer. Que Deus é poderoso para realizar. Ele falou: Senhor, nós nem sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ele confiou. Irmãos, é não duvidar que o nosso Deus é poderoso, que é infinitamente... Ele pode fazer mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. É ter essa certeza. E Josafá tinha. E esse povo tinha essa certeza. Porque olha o que fala no verso 13. O verso 13 diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todos se reuniram na praça e estavam de pé diante de Deus. Irmãos, o problema não era do povo. O problema era do rei. Eles podiam ter dito assim, ó, o rei que se vire. O rei com seu exército. Ele se vira para lá. Não. Foram todos jejuar, orar e buscar ao Senhor. Todos estavam lá, diz o verso 13. Guarde isso no seu coração, irmãos. Todos estavam lá em 1 Coríntios 12:26, fala que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Esse é o princípio, esse é o clamor que Josafá nos ensina aqui. Um clamor que envolve todo mundo. Um clamor que envolve a igreja. Um clamor que envolve a igreja. E como que ele clama, irmãos? Vamos ver lá no verso 18 e 19. Ele clama assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta e sobremaneira. Todos eles prostraram diante do Senhor. Todos eles adoraram a Deus. Ninguém ficou aqui reclamando, não. Ó vida, ó só azar. Não. Todos clamaram. Todos se colocaram ali à disposição de adorar a Deus. Aumentaram ali o som no último volume para adorar o Senhor. Irmãos, e não se esqueça que nesse tempo, aquele povo que estava vindo contra Josafá estava marchando. Eles continuavam vindo em direção de Josafá. Eles continuavam caminhando, marchando. E aqui eles estavam adorando a Deus. Eles estavam louvando a Deus. Quando sumiu aqui, peraí só um pouquinho.
voltando aqui. Isso é tecnologia, irmãos. Isso acontece. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Então eles prostraram diante de Deus e adoraram ao Senhor. E adoraram ao Senhor e louvaram ao Senhor e clamaram ao Senhor. Quando vem o problema, irmãos, inesperado, ao invés de reclamarmos, ao invés de ficar, ó vida, ó azar, clame ao Senhor, adore ao Senhor, se prostrem diante de Deus. Essa é a posição mais alta que eu e você podemos alcançar, é prostrado aos pés do Senhor. É prostrado aos pés do Senhor. Aí o versículo 20 diz assim, completa esta adoração de Josafá. Diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Irmãos, ele vem e fala: creia. Confie na palavra de Deus, a profecia que vem do Senhor, a ministração da palavra, porque ela é direção para a minha e para a sua vida. Ela é direção para a nossa vida. E quando ele fala isso, irmão, sabe o que aconteceu aqui no final dessa história? O milagre, o impossível. O pequeno venceu o grande. Davi venceu Golias. O impossível aos olhos dos homens. Por quê? Porque quando eles clamaram, não resmungaram, confiaram em Deus, eles receberam de Deus instruções precisas. Porque quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós buscamos a Deus e esperamos uma resposta de Deus, Deus nos dá instruções precisas. E foi o que aconteceu aqui. Deus levanta um profeta no meio deles para falar. Olha o que fala no versículo 14 e 15. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. A peleja é de Deus. Uau! Aqui, irmãos, é a palavra que deixa tudo claro e tranquilo. Pensa Deus falando para você: você está com medo? É perigoso? É assustador? Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você crê, a luta não é sua, a peleja não é sua, a peleja é minha. A peleja é minha. Foi o que o rei Josafá disse aqui no final do verso 20. Creia em Deus, creia no profeta, creia na palavra que veio de Deus. Aí ele continua no verso 16. No verso 16 ele continua e fala assim: amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Aqui, irmãos, Deus dá todas as instruções. As ordens são claras e práticas. Deus fala: marchem. Marchem em direção a eles. Marchem, vocês vão encará-los de frente. Essa é a prova de fé. A fé, irmãos, que não é apenas falada, porque às vezes nós estamos vivendo uma fé só falada, mas é a fé que é vivida. A nossa fé se comprova com ações, está lá em Tiago 2. Nossa fé precisa ser comprovada em atitudes. Eu só preciso tomar posição. Eu, você, nós precisamos tomar posição. O exemplo de Davi e Golias. Quando Davi chegou ali diante de Golias, aquele gigante olhou para Davi e falou:
Não, vocês estão de brincadeira. Quem que é esse baixinho? Quem que é esse baixinho? O que ele está fazendo aqui? E ele tomou posição diante de Golias e falou: eu vou contra você, incircunciso, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele tomou posição, irmãos, porque isso é posição. Qual tem sido a sua posição? Qual tem sido a nossa posição como igreja? De acreditar, a nossa posição tem que ser de fé, de acreditar, irmãos, em Deus, de acreditar no milagre, de acreditar, de confiar que o nosso Deus está no controle de tudo. Essa é a mesma confiança que Deus queria que Moisés colocasse na cabeça do povo, quando aquele povo, Moisés estava conduzindo aquele povo a atravessar o Mar Vermelho, e o mar ainda estava fechado. E Deus falou para que Moisés falasse: não temas esses egípcios, porque vocês nunca mais vão torná-los a vê-los. Mas o mar ainda estava fechado. Porque quando o mar está aberto, irmão, a gente passa correndo, né? Mas o mar estava fechado, então Moisés tinha que colocar na cabeça deles: confiem, marchem, acreditem. E eles foram. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Essa fé, essa posição. Olha o que está escrito lá no capítulo 17, no B, na parte B. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Irmãos, o Senhor é convosco. O Senhor é comigo, o Senhor é com você. Quando nós tomamos posição, quando nós acreditamos que Ele é capaz de fazer, de realizar. E eu quero partir aqui para a conclusão. Eu quero ler com vocês novamente o verso 20 e quero concluir no verso 30 com vocês, que diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. E eu quero concluir lendo o verso 30, que diz assim: assim o reino de Josafá teve paz por todo. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Aqui não fala que Deus deu repouso para ele só pela frente, ou pela direita, ou pela esquerda. Foi por todos os lados. Então, irmãos, creia no Deus que nós servimos, que é um Deus vivo, que é um Deus que está no controle de tudo. Aleluia. Eu quero orar agora agradecendo a Deus. Eu quero agradecer a Deus por cada pessoa que está aqui, que trabalhou até agora para que tudo isso fosse transmitido para você. Eu quero agradecer a Deus também pela sua vida, que se preparou para receber essa palavra. E que essa palavra pode ter entrado no seu coração e enchido o teu coração de paz, de amor, de perseverança, de alegria, de fé e de esperança. Ai, pastora, mas eu também quero pedir oração para mim, eu quero pedir oração para meu irmão, para minha tia, para minha mãe. Sim. Pode deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Que nós temos aqui uma equipe para orar por você. Nós temos aqui o pastor Sérgio, o pastor Gildo, a pastora Rosane, temos aqui ministros de louvor, Sérgio Almeida, Bruno Alves, Carolina, Raquel, Jordana. Nós estamos aqui prontos para orar pelo seu pedido. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, e te agradecemos, Pai. Sou grata a Ti por cada vida que está aqui, Senhor, que trabalhou até agora, para que tudo isso, para que a Tua palavra fosse transmitida. Obrigada, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, eu oro também, Senhor, por essas pessoas que estão em casa, que se prepararam para ouvir a Tua palavra, para receber, Senhor, a Tua palavra, o Teu amor, para receber no coração, que o Senhor venha, que essa palavra venha encher o coração de cada um de paz, de alegria, de perseverança, de certeza que só o Senhor é Deus, de certeza que o Senhor está no controle de tudo. Pai, eu te agradeço, sou grata a Ti em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, você que é dizimista e ofertante, você que quer adorar a Deus com seus dízimos, com suas ofertas, nós vamos deixar aqui o contato da nossa tesoureira. Entre em contato com ela para adorar a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. E, pastora, mas eu quero ajudar o MCF em Ação. Sim, nosso MCF em Ação é levar comida à mesa daqueles que mais precisam. É o mesmo contato, basta você designar, falar com a nossa tesoureira. E também você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve. E nos segue também no Instagram, @Ministério Caminho da Fé. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas
Glória a Deus. Queria deixar um versículo para você meditar durante essa semana, que está em Lucas, no capítulo 8. Se vocês lerem todo o versículo, vocês vão entender um pouco melhor dessa parábola, mas eu queria deixar apenas o versículo 15 para vocês. Lucas 15, 8:15. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então eu creio que se você está nos assistindo, se você está conosco nessa noite, eu creio que você não veio aqui para perder o seu tempo. Então, a palavra aqui fala sobre frutos, fala sobre semente e fala sobre solo. A semente lançada é a palavra de Deus. E o solo é o nosso coração. E eu creio que você quer ser um coração bom, um coração generoso, um coração que retém a palavra, que dá frutos com perseverança. Então, que você receba essa palavra e que, às vezes, se você passa a semana e já nem se lembra mais do que foi pregado no domingo, peça ao Senhor, semana após semana: Senhor, me dá entendimento, me dá perseverança para conseguir entender a Tua palavra. O vídeo, após 24 horas, ele vai ficar fixo aqui no nosso YouTube. Se você não entendeu alguma parte, volte, assista-o de novo, assista de todas as semanas anteriores. Nós temos aqui palavras interessantíssimas para nos instruir ao longo da semana, e não apenas a semana, não apenas para passar o tempo e para nos ajudar em alguma coisinha que às vezes a gente está precisando, mas são manuais de vida que o Senhor nos entrega. Então aproveite e não retenha. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família os links que estão aqui disponíveis para vocês. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe vocês durante toda essa semana e além dela. Até o próximo domingo.